Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de muita alegria, porque quis a providência divina que rezássemos na oração inicial dessa Santa Missa, na oração de coleta. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Como é belo que esteja na nossa boca chamar, não por uma ação retórica, mas por uma realidade, que Deus é nosso Pai. Hoje é muito conveniente que meditemos sobre isso, já que é Dia dos Pais, e por vezes, alguns dentre nós temos dificuldade com essa figura paterna, por diversas realidades, de cada um na sua vida, na sua história. No entanto, a figura do Pai deve ser espelho do Pai Celeste. É um espelho, é uma imagem refletida, sempre imperfeita, porque mesmo que tenhamos um Pai muito bom nesse mundo, ou tenhamos um Pai que tenha muitas dificuldades, nós temos um Pai que está nos céus, o nosso Pai Celeste. Várias vezes já ouvi pessoas dizerem, em diversas realidades por onde pude passar, eu não tenho pai. Nunca diga isso, nunca diga que você não tem pai, mesmo que você possa ter feito a pior experiência de um pai terreno, ou nem ter feito experiência, porque nós temos um Pai no céu. Isso não é uma ação retórica, nós não chamamos a Deus de Pai como se fosse um título retórico, mas é uma realidade que Jesus, o unigênito, nos fez seus irmãos pelo batismo, e essa é uma realidade. Quando nós rezamos, quando nós buscamos a presença de Deus, quando estamos na igreja, nós estamos reunidos na nossa casa paterna, e essa realidade de ser Deus nosso Pai, não é só uma realidade para dizer como se fosse uma palavra meramente, mas é para ser vivida. Quando eu rezo na absoluta certeza de com quem eu falo é meu Pai. Não é um Deus impassível, pura e simplesmente, que não sofre nada, não é um Deus que tem uma relação impessoal conosco, mas a manifestação, a revelação, quis nos ensinar que Deus quis ter relação. Ele é Pai porque tem um Filho, o unigênito, Jesus, e nós, seus filhos adotivos, que pelo batismo nos tornamos filhos, devemos nos alegrar sempre por isso, porque embora usemos muitos atributos para nos relacionar com Deus, os chamados atributos divinos, eterno, todo-poderoso, que sabe todas as coisas, mas certamente o mais bonito deles, do modo de chamar Deus, foi o modo que Ele quis ser chamado, de Pai. Por isso nunca diga que você não tem pai, do pior pai que você tenha tido nessa vida, terreno, ou se você tem o melhor pai nessa vida, tenha certeza, ou já teve, tenha absoluta certeza de que o nosso Pai do céu é muito melhor. Essa é a certeza absoluta, e por isso rezar hoje é como dar um feliz Dia dos Pais para o Pai do céu, certamente. Agradecer porque nós somos filhos. E dizia a oração inicial: dai-nos um coração de filhos. O que é um coração de filho? Às vezes a gente precisa pensar nisso, porque a gente já nasce filho, não é? Então ninguém pensa. Quando você se torna pai e mãe, ainda tem aquela, assim, eu tenho que pensar porque a figura de um pai é assim, a figura de uma mãe é assim, eu tenho que ser assim, assado. Hoje em dia se estuda, né, muito sobre isso, sobre a maternidade, que é uma coisa muito salutar, mas a gente não estuda para ser filho, né? Porque todo mundo é filho, talvez nem todo mundo tenha tido a graça da paternidade física, digamos assim, genética. Por exemplo, o padre não tem, mas para que ter 4, 5, 6 filhos? Eu posso ter uma multidão de filhos, não? É bem melhor. O que de fato deve fazer um coração de filho é um coração que é confiante,
é um coração dócil. O filho, mesmo que rebelde, deve ter um coração dócil, capaz de ouvir a voz do pai. Semana passada nós ouvimos o pai dizer: este é o meu filho amado, escutai-o. Hoje, certamente, a certeza que a liturgia deve nos trazer é que nós devemos escutar o pai, como bons filhos, mas um coração também cheio de confiança. O coração do filho, e isso é bonito de ver, uma criancinha pequenina, um nenê, a primeira relação que tem é com os pais, evidente, e quando pode estar no lugar alto, se lá embaixo o pai e a mãe diz para pular, essa criança confiantemente vai pular, porque é um ato de confiança, um vínculo de confiança. Assim deve ser também conosco, com Deus. A certeza que Ele é o nosso Pai, cuida de nós. Se a gente pudesse usar um pouco do que o Papa Paulo VI falou quando proclamou, por um documento, Maria, Mãe da Igreja, um documento chamado, bem pequenininho, Maium Signum, ele diz que Maria é mãe porque gera, nutre e educa. Certamente muito mais perfeito é o Pai do céu, que de fato nos gera no seio da nossa mãe igreja, nos nutre com a sua graça e nos educa. Não só educa, pai não serve só para educar, no sentido de dizer faz isso ou faz aquilo, mas deve ter todas essas funções, e certamente quando nós nos relacionamos com Deus, temos absoluta certeza de que Ele faz isso conosco, e é nesse sentido que a liturgia da palavra tanto nos fala. Hoje nós temos 2 episódios emblemáticos. Primeiro, do profeta Elias, sobre o monte de Deus, o Horebe, que é um recorte da história do profeta, e Jesus que caminha sobre as águas. A galera gosta de enfatizar o Pedro afundando, né? Somente, que a gente gosta de falar dos defeitos. Quando não é dos nossos, é melhor ainda, não? Mas o fato é que Jesus caminhando sobre as águas, esse é o mais importante, tá certo? Embora Pedro de fato tenha afundado. Essas 2 realidades nos mostram realidades difíceis, adversas, mas que Deus se manifesta ali e vem em socorro daquele que lhe invoca. Pensemos na primeira leitura de hoje, é o profeta Elias. Não sei se você tem noção, quando a gente fala dos personagens bíblicos, a importância que eles têm na história da salvação. Semana passada nós falávamos de Moisés, que é o amigo de Deus, mas o profeta Elias é o maior dos profetas do Antigo Testamento, o maior deles. Diríamos que os profetas todos estudaram na escola do profeta Elias. Tanto é verdade que o profeta Elias nem sequer, segundo o Antigo Testamento, morreu, foi levado para uma carruagem de fogo, e o manto dele caiu para Eliseu, que é o seu filho, na profecia, ou seja, para dizer como que o profeta é importante. Ou seja, ele não morreu, ele foi elevado numa carruagem de fogo. Nem Moisés, amigo de Deus, nem Abraão, o pai dos crentes, teve tamanha graça. Mas enfim, só para trazer isso. No contexto do profeta Elias, se você pegar o livro dos Reis e voltar uns capítulos antes do texto de hoje, você vai ver que o profeta Elias está passando por uma perseguição terrível, porque ele, para salvaguardar o direito de Deus, se meteu em umas pequenas confusões. Isso é próprio do profeta, né? Se meteu lá em umas confusõezinhas, e seja por causa dos sacerdotes de Baal, ele destruiu o ídolo e passou os sacerdotes de Baal a fio de espada. Ele se meteu em uma confusão por causa da vinha de Nabote e outras confusões mais. Mas ele, lá, a rainha e o rei começam a persegui-lo. E num texto um pouquinho antes da Bíblia, você vai ver
o que alguns autores contemporâneos, claro, isso não é interpretação bíblica porque não é próprio, mas uns autores contemporâneos interpretam que o profeta ficou meio depressivo. Ele senta nos pés de um junípero, uma árvore, e pede a morte. Não pede a morte igual Simeão, que disse: agora pode deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Não é essa morte, não. Ele fala assim: olha, eu não quero morrer mesmo. É uma realidade que às vezes nos assola também, no nosso tempo. E Deus faz com que o profeta saia dali e vá ao Monte Horebe. Se você pensar, o Horebe tem uma importância muito grande, se você olhar a história de Moisés e do povo de Deus. Por isso é chamado, no texto de hoje, o Monte de Deus, onde Deus se manifestou. E vai se meter numa gruta. Presta atenção. Elias se mete numa gruta, porque o Senhor se manifesta a ele e diz: sai e permanece sobre o monte, porque o Senhor vai passar. E está lá. Passa um vendaval, igual ontem, né? Um vendaval, um tufão. E o Senhor lá não estava. Passa um terremoto, uma experiência terrível, né? E o Senhor não estava lá. Então um grande fogaréu, e o Senhor não estava lá. E passa então uma brisa suave, e essa era a manifestação de Deus. Então Elias encobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. E aí vai continuar o texto depois. Mas isso é muito significativo quando a gente lê junto do Evangelho. Jesus subiu ao monte para rezar e mandou que os discípulos entrassem na barca, ou seja, Jesus botou os discípulos aonde ia ter confusão, né? Porque podia dizer assim: bom, fica aqui que vai dar confusão lá, vai dar uma tempestade. Não, vai lá dentro, porque aquilo ali tem um propósito. Tudo na vida, minha gente, preste atenção nisso, tudo Deus dispõe com um propósito para a nossa salvação. Tudo, as coisas ruins, péssimas, terríveis, Deus dispõe para alguma coisa para a nossa salvação. É difícil de entender na hora, mas esse é um fato. E aí, e aqui é um parêntese, a maioria dos apóstolos eram pescadores, ou seja, eles deveriam estar acostumados em estar no meio do mar, numa barca, quando passa grandes dificuldades. Mas eles ficam apavorados. Seriam como marinheiros que não gostam de ir ao mar, né? E lá acontece uma manifestação. Jesus se revela a eles, e esse é um grande sinal para eles. No meio daquela agitação toda, ele vem até eles caminhando sobre as águas, e então eles ficam confusos porque pensam que é um fantasma. Então Pedro, que é sempre muito disponível, digamos assim, ele diz assim: permita que eu vá até o Senhor. E Pedro vai. E aí vamos valorizar o Pedro, porque ele deu os passos bons ali. Ele caminhou, mas afundou. E então Jesus pesca Pedro. Parece que é uma pesca, não é? Pedro está afundando, Jesus estende a mão e puxa ele, e coloca ele de novo dentro da barca. Me parece uma pesca. Vai lá e coloca de novo dentro da barca. E então todos, diz o texto sagrado, prostraram-se diante dele. Lembra do profeta Elias que fez isso também, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Santo Agostinho, a interpretar esse texto, ele e os outros padres da igreja utilizam esse episódio
de uma forma simbólica, dizendo que, para além do fato com os apóstolos, há uma dimensão que corresponde a todo crente, a todo homem e mulher de fé, a toda a igreja. O mar simboliza a vida atribulada por tantas realidades, uma vida marcada por instabilidade, a tempestade, todo o tipo de tribulação que nós temos. E acredita em mim, todo mundo tem tribulação na vida, tá certo? Às vezes a gente, no meio da nossa tribulação, só pensa assim: eu estou sofrendo, o outro não. Mas isso é uma tentação, tá certo? Todo mundo passa por tribulações, de forma diferente, mas passa. A barca é a imagem da igreja. Desde os primórdios, a igreja sempre foi entendida como uma barca, mas também pode ser compreendida como a vida de fé de cada um de nós, cada um dos fiéis. Com efeito, o episódio e o sentido simbólico dele serve para nos educar a suportar com coragem as adversidades. Vale destacar o que na primeira leitura, a grande provação também do profeta, de forma que nós, preste atenção, também na nossa vida de fé, passamos por grandes tribulações. Papa Bento XVI dizia, antes de ser Papa, não era cardeal, que a barca de São Pedro, às vezes é jogada de um lado ou de outro, de um extremo ou de outro. E a gente pode dizer que também, às vezes, a barca da nossa própria vida é jogada de um extremo para o outro, pelas agitações, pelos ventos. Mas sem vento também essa barca não vai para frente, tá certo? Sem a vela, esticar a vela e ter vento, a barca fica parada. Precisa ter vento para ir. Não precisa ser uma ventania, né? A gente pode rezar nisso também, mas tem que ter um ventinho ao menos, direção. E no meio de tudo isso, a certeza de que o cuidado e a presença de Jesus não deixa naufragar. Se o mar é a nossa vida atribulada e agitada, a tempestade são as tribulações, o barco é a igreja e a nossa fé, a certeza da presença de Jesus, não, às vezes não dentro da barca, mas mesmo no meio do mar agitado, faz com que a gente passe e atravesse até o lugar seguro. A gente às vezes pode, como Pedro, passar dando passos. O problema de afundar é porque Pedro, o Papa Bento XVI, disse certa vez: assim também é para nós, se olharmos unicamente para nós mesmos, preste atenção, tornando-nos dependentes dos ventos, se o vento está bom ou se está fraco, já não conseguimos atravessar as tempestades, as águas da vida. Se a gente para e olha a tempestade e fica focado nela, ou se, como Pedro, fica olhando para si e não é capaz de olhar para o Senhor, certamente Pedro afundou porque deixou de olhar para Jesus e começou a olhar, observar como ele estava andando sobre as águas. Assim, no meio das tribulações, quando a gente vai afastando da confiança de Deus, a confiança do nosso Pai, a gente tende a afundar, porque a gente fica olhando só para a gente mesmo, fica olhando para a nossa capacidade, ou fica olhando aquilo como se fosse o mais essencial. Caros irmãos e irmãs, a experiência do profeta Elias, a experiência da igreja e de Pedro, que passa por meio da tempestade, caminha, mas também passa por essa situação, deve nos levar à confiança, a superar ou suportar as tribulações com coragem. Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenhas medo. Outra tradução vai dizer: ânimo, sou eu, coragem, não tenhas medo. Ou seja, a importância de que na nossa vida de fé, ao nos relacionar pessoalmente com Deus, como nosso Pai,
não significa que não vai ter tempestade. E esse é um dos erros, às vezes, que nós fazemos com os nossos filhos. Não quero que meu filho sofra nada. Isso não é educativo. Não é que a gente vai fazer a pessoa sofrer, não é isso não também, né? Não é nem um nem outro. Não é fazer a criança sofrer, nem tirar todo tipo de sofrimento, mas ajudar a atravessar o sofrimento, de forma que gere filho ou uma filha forte, capaz de atravessar. Por isso, Deus não nos tira as tribulações, não nos tira as agitações do vento e do mar, mas nos ajuda a atravessar, que pela fé faz com que a gente passe por isso, mas para que a gente seja corajoso. É uma virtude, a virtude da coragem. Coragem sou eu, porque eles achavam que era um fantasma. Esse é um outro erro, hein? Confundir as coisas, achar que uma coisa a coisa que é de Deus, achar, não, isso é coisa da minha cabeça, ou o contrário, isso é de Deus, mas é uma coisa da minha cabeça. Não saber discernir, por causa do medo. Mas a coragem, a capacidade é um dom de Deus, que deve ser implorado, de um coração de filhos, que confiantemente se lançam, e sabem que o Senhor cuida deles. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus cuida de nós. Coragem, ânimo, não tenhas medo. A certeza de que Ele é nosso Pai, acima de qualquer imagem paterna terrena, acima, da pior a melhor, faz com que a gente atravesse a vida, às vezes atribulado, mas nunca sem fé, às vezes agitado, mas nunca sem confiança, às vezes até afundado, mas sempre pescados e lançados de volta à barca. A barca significa a igreja, a necessidade de viver em igreja, a necessidade de viver em comunidade, a necessidade de viver em fé. Em casa eu rezo, como se a oração fosse algo puramente individual, mas a necessidade disso, exatamente como mostra, Jesus pega Pedro e não leva ele para outra margem e depois vem buscar os apóstolos. Põe dentro da barca e depois vai todo mundo para lá. É a mesma coisa, certo? É uma coisa de nós. Jesus não vai te pegar pela mão, vai te puxar e vai te levar para a margem. Jesus vai pegar você pela mão e vai te botar junto da igreja, para você chegar ao outro lado da margem, de forma que vocês entendem o outro lado da margem, né? É o dia derradeiro, né? O dia de ir para a glória do céu. Quando a gente chegar lá, não vai ser para entregar boletim para o nosso Pai do céu, né? Lembra como é terrível, né? Entregar o boletim, especialmente quando tem nota. Deus não vai chegar lá pedindo seu boletim de boas maneiras. Você é um bom filho, entra. Você tirou boas notas. Não. Mas é um encontro com Ele, com o Pai. Isso não significa que Ele vai passar a mão na cabeça de tudo, mas significa que como Pai vai nos olhar e nos olha agora. Confiante nisso, sigamos a vida em meio às tribulações, às dificuldades, sem esmorecer, sem perder a fé. Ouçamos sempre a voz de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Vamos adiante, não para não. E certamente o céu, aonde podemos ancorar a barca de nossa igreja, de nossa vida espiritual, será o encontro definitivo com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.